pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente está fazendo uma série de vídeos mostrando pacotes do R. E o pacote de hoje vai ser o pacote Unique. Esse pacote é um pacote muito legal. Esse pacote, ele define várias paletas de cores para que a gente possa utilizar em gráficos, por exemplo. Pode ser utilizado em texto. O importante aqui é que ele dá pra gente várias paletas de cores. E mais, a gente pode fazer a nossa própria paleta de cores. E por quê? As cores, elas são muito importantes para que a gente dê uma identidade visual para os nossos trabalhos, para os nossos projetos. Então eu vou apresentar esse pacote hoje para vocês. Vocês vão ver que é bem legal. Então aqui a gente tem uma visão geral, né, do que a gente consegue fazer com esse pacote. Então a gente consegue cores e paletas de cores pré-definidas, tem funções para visualização dessas cores, a gente tem funções para criar novas paletas de cores, a gente tem funções para plotar em gráfico essas cores e funções para plotar elementos de texto também. Então a gente também consegue dar uma corzinha pro texto. Aqui na documentação tem algumas paletas, aqui são as 16 paletas que são a base desse pacote e o nome de cada uma dessas paletas. Então a gente pode acessar essas paletas a partir do nome e algumas paletas básicas que a gente pode fazer a partir do nome da paleta. Por exemplo, a primeira paleta aqui, ó, Paul Unique, a gente coloca aqui, ó, essa função ccall, entre parênteses, coloca Paul Unique ou Paul Unique e a gente vai ver a paleta, né? A paleta específica. E dá para fazer muita coisa que eu vou mostrar para vocês lá no R. Tudo que a gente pode fazer com esse pacote para que a gente possa deixar o nosso projeto uma identidade visual a partir das cores. Se você tiver curiosidade, pode explorar aqui essa documentação, mas vem explorar junto comigo lá no R. Então, gente, aqui no R, vamos começar a explorar esse pacote, que é um pacote que fornece funcionalidade de cores úteis. Ele define cores e paletas de cores e funções para que a gente possa encontrá-las, alterá-las, visualizá-las e usá-las. Então, a primeira coisa, como sempre, a gente precisa instalar esse pacote. Eu já tenho o pacote instalado, mas é necessário que vocês instalem aí. Então, eu vou carregar o pacote. Ele não precisa estar entre aspas. Deixa eu tirar. Então, vamos carregar esse pacote. Carregado o pacote, agora a gente pode utilizar todas essas funções. Primeira coisa que a gente vai ver aqui vai ser as paletas de cores desse pacote. As 16 paletas de cores que originalmente estão nesse pacote. Basta a gente usar a função aqui ccall e, entre parênteses, colocar aqui ao Unique, que vai mostrar todas as cores. E aqui no plot já saiu todas as cores e os nomes delas. Então, vamos dar um zoom. E aqui a gente tem todas as cores, cada uma das paletas, que são as 16, e você pode escolher a que você mais gostar. Além disso, a gente pode ver também uma paleta básica, escolher uma das paletas. E aí, a gente vai continuar utilizando a função ccall, só que agora, em vez de colocar a Unique, a gente vai colocar o nome da paleta. Vamos colocar a primeira aqui, ó, Paul Unique, ou Paul Unique, não sei como fala, mas vamos lá. Aí, a gente conseguiu ver apenas uma. Se você quiser ver especificamente outra, a gente pode trocar aqui, ó, web, underline, web. Vamos ver a outra. E assim por diante, basta colocar o nome. A gente pode ver cores específicas dentro da paleta. Agora, a gente vai continuar utilizando a função ccall e, entre parênteses, a gente vai colocar Paul Unique Pref. A gente pode também usar uma paleta de cores individual e ter uma visão geral dessa paleta de cores individual. Beleza, então a gente vai utilizar aqui a função ccall. A gente vai colocar aqui o argumento Paul. Entre parênteses, a gente vai colocar a paleta que a gente quer, o nome da paleta. E aqui, nesse argumento callBird, a gente vai colocar a cor das bordas. E a gente também vai escolher a espessura, que vai ser 5. Então, a cor branca, espessura 5 e o título da paleta. Vamos rodar, Ctrl Enter. E agora a gente tem uma cor específica que vai ser Paul Pink, né? Que é rosa. E aí a gente escolheu. E aqui o legal também, ó, é que ele dá as cores na escala hexa e na RGB. Hexadecimal, né? Eu geralmente utilizo essa hexadecimal, eu acho mais fácil. Então, ele te dá os códigos em qualquer programa que você for utilizar. Outro programa, você vai conseguir as mesmas cores, tanto na escala hexadecimal quanto na RGB. A gente também pode gerar uma demonstração gráfica que combina uma paleta de cores. Vai ficar mais visual. Então, a gente vai usar
essa função aqui, ó, DemoPal, de paletas, né? DemoPal, a função useCall, e entre parênteses a gente vai colocar o nome aqui da paleta de cores que a gente quer, o número de cores que a gente quer, o de formato, né? No caso aqui a gente vai colocar o formato de curva, e o seed aqui é porque ele vai fazer aleatorizações. Para definir qual aleatorização vai ser feita, a gente coloca o seed, porque senão, aí no computador de vocês, você ia ter um tipo de cor e eu aqui ia ter outra. Então, o seed é importante para que a gente tenha o mesmo resultado. Vamos rodar Ctrl Enter e aqui a gente tem um plot em curva que a gente pediu e as 7 cores que a gente pediu a partir dessa paleta de cores aqui, ó, Pal Unique Light, ou Pal Unique Light, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é criar a nossa própria paleta de cores. Vamos supor, eu tenho 3 cores aqui na escala hexadecimal, eu vou criar um objeto e colocar essas cores. Então, eu chamei o objeto aqui de cores, vou utilizar a função C aqui, que é a função de concatenar, de juntar, e entre do parênteses eu vou juntar essas cores. Vou colocar essas 3 cores aqui. Vou rodar Ctrl Enter e tenho o meu objeto cores. Agora, eu vou criar uma paleta a partir dessas cores. Então, mais uma vez, vou criar mais um objeto. Vou utilizar a função aqui, useCall, e entre parênteses eu vou colocar o nome do meu objeto cores. E eu vou colocar o número de cores que eu quero que seja feita a partir dessa paleta. Eu escolhi aqui 6 cores. E vamos rodar o objeto para a gente ver. Então, saíram aqui 6 cores de acordo com o que eu escolhi. Basta eu rodar aqui. Não se esqueça, se você quer aprender mais sobre linguagem R, quer aprender mais como utilizar essa ferramenta incrível, nós temos o Clube do Pesquisador, que é um curso por assinatura que você pode assinar mensal, semestral ou anual, o que for melhor para você. E você pode aprender mais sobre essa ferramenta incrível. O link vai estar na descrição. O link da documentação também vai estar na descrição. Vou colocar aqui que a gente vai conseguir ver as cores. Então, essas foram as cores criadas a partir das cores que eu pedi. Pode pedir mais cores além dessas. Por exemplo, eu posso colocar aqui 10 cores. E aí ele vai fazer uma paleta com 10 cores. Depende do número de cores que você precisa. Vamos rodar. E agora eu tenho 10 cores. Para você ver as cores, basta copiar, colar aqui que a gente vai conseguir enxergar as cores. E agora eu tenho 10 cores entre laranja ou uma com essa cor mais cor de terra, verde e vermelho. Então, gente, é isso que eu queria mostrar desse pacote para vocês. Explorem mais lá na documentação do pacote. Vocês viram que não é difícil de utilizar. Não esquece de curtir esse vídeo. Deixe comentário se você quer que a gente faça algum outro pacote, que a gente mostre algum pacote. Comenta, curte, compartilha com mais gente para que a gente fique empolgado e faça mais e mais vídeos. Beleza? E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.